Então, vamos lá. A Duda pediu a número 7 e a número 9, tá? Então, a gente vai corrigir. Quem quiser mais alguma, é só pedir. Da nossa tarefa da aula passada. Sabe-se que existe um campo elétrico próximo à superfície da Terra, vertical, para baixo, e igual a 100 newtons por coulomb, dado o raio da Terra, 6.400 quilômetros. Determine o potencial elétrico da Terra do chão. Então, ele quer o ponto na superfície da Terra. A Terra é como se fosse uma esfera, então a gente calcula K vezes Q sobre R, e a gente também tem a fórmula do campo elétrico, certo? Que é a constante K vezes Q sobre R ao quadrado. Então, juntando as duas fórmulas, nós podemos ter que V é igual a E vezes R, certo? Então, substituindo o E por 100, o raio por 6.400, só que daí a gente tem que passar para metros, então acrescenta 1.000, vai dar 640 mil megavolts, tá? Esse mega é como se fosse 10 na 6. Então, aqui, vou copiar lá para o nosso Word, que é melhor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o Word. Então, vou fazer aqui do ladinho. Juntar essas duas fórmulas aqui, tá? Porque na apostila ele explica mais abreviado. E eu gosto de frisar bem a matemática básica. Então, se eu pegar e juntar as duas fórmulas, eu vou ter que o campo é igual constante K esse R ao quadrado, estou copiando essa fórmula, tá? Esse R ao quadrado nada mais é que R vezes R, certo? Então, se eu passar esse um R desse para o outro lado, olha o que acontece. Fica E vezes um raio. E daí some um raio daqui. K vezes Q dividido por raio não é o nosso V, então a gente tem que V é igual a E vezes R. Tá? Juntamos as duas fórmulas. Agora sim nós conseguimos calcular V. O campo elétrico é 100. O raio,
6.400 quilômetros, vezes 1.000 para passar para metros. Então, esse potencial elétrico, que é em volts, vai dar 1 vezes 64 fica 64 e a gente repete todos os zeros. 1, 2 do 100, 1, 2, 3, 4, 5 do 64. Ok? Então, aqui. Isso aqui é em volts. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui. Esses 6 zeros nós podemos substituir pela letra M maiúscula, que é mega, tá? Nada mais é do que 10 na 6, aquele Mzão ali. Então, fica 640 vezes 10 elevado a 6, que é a mesma coisa que 640 megavolts. Ok? Então, essa seria a nossa conta da letra A. Por que que é negativo? Porque o campo elétrico é voltado para baixo, certo? Então, essa carga nós temos que considerar negativa. Então, aqui é negativo. E a letra B, basta fazer a mesma conta, só que agora com R ao quadrado, certo? Então, a gente vai calcular a carga para que obedeça esse campo elétrico, ok? Então, vamos lá. Basta substituir na fórmula. A gente tem o campo elétrico, que é 100. Temos o raio, que é 6.400.000 metros. Eleva ao quadrado é igual a nossa constante K vezes a carga. Fazemos as devidas continhas aqui e chegamos em 455 vezes 10 ao cubo. Certo? Podemos ir para número 9? Podemos. Então, deixa eu... Deixa eu pegar. Número 9 da página 52. Se alguém entrou depois, abre aí. Então, lá na página 52, a número 9 é teórica, certo? Então, nós temos assim, uma esfera metálica oca encontra-se no ar eletrizada positivamente e isolada de outras cargas. Os gráficos a seguir representam a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico criado por essa esfera em função da distância ao seu centro. Então, nós temos dois gráficos ali. No eixo X, nós temos distância. E no eixo Y, no primeiro, nós temos campo elétrico, o E. E no segundo, nós temos o potencial elétrico, o V. Ok? E ele pergunta, com base nas informações, é correto afirmar que... Então, é correto afirmar, a carga elétrica do condutor é de 4,5 vezes 10 na menos 6. O potencial elétrico no interior do condutor é nulo. O potencial elétrico do condutor vale 3,6 vezes 10 na quarta.
o potencial elétrico de um ponto a 2 metros do centro do condutor vale 90 vezes 10 ao cubo, e a intensidade do campo elétrico em um ponto a 3 metros do centro do condutor vale 4 vezes 10 na quarta. Então, aqui, ele está afirmando algumas medidas de potencial elétrico, carga e campo. Então, para isso, nós temos que calcular, certo? Então, ali na primeira, no primeiro gráfico, desculpa, quando nós temos um campo elétrico de 9 vezes 10 ao cubo, que é a única informação que dá no nosso eixo Y, ele está a uma distância de 2 metros, certo? Então, substituindo na fórmula, nós temos o campo, que é 9 vezes 10 ao cubo. A constante ele deu no enunciado, que é 9 vezes 10 na 9. A carga nós não temos e nós temos a distância, que é 2 ao quadrado. Isso analisando o gráfico, tá? Substituindo, nós chegamos numa carga de 4 vezes 10 na menos 6. Então, a carga não é 4,5. Já eliminamos a primeira. Ok? Agora, olhando o segundo gráfico, nós vamos ter qual informação? Ele não dá nenhum valor no eixo Y, então não tem o que a gente calcular, ok? Só que através do campo e da carga encontrada, nós conseguimos calcular o potencial elétrico. Então, nós vamos ter que o potencial elétrico, pessoal, numa esfera é sempre igual. Por quê? Porque ele diz assim, isolada de outras cargas. Então, a gente sabe que essa esfera, tanto na sua superfície quanto no seu interior, é a mesma, tá? Então, essa aqui que fala de nulo, a gente já elimina também. Então, a gente precisa encontrar esse potencial elétrico. Então, vamos lá. A voltagem no interior é igual à da superfície. Ó, isso que eu acabei de falar para vocês. Então, nós temos a constante, que é 9 vezes 10 na 9. Acabamos de encontrar a carga, que é 4 vezes 10 na menos 6. Então, a gente faz o 9 vezes o 4 dá 36. 9 menos 6 dá 3. E o raio é 1. Por quê? É em qualquer ponto, tá? Então, vai ficar 3,6 vezes 10 na 4 volts, letra C, tá? Sempre que a gente falar de esfera, o interior e a superfície vai ser a mesma, caso ela não tenha nenhuma outra carga. Ali diz, isolada de outras cargas, tá? Isso tem que ficar bem claro quando a gente fala de campo elétrico. Ok, pessoal? Ok, prof. Então, aqui, lá no nosso CA, na página 18, nós temos esse fluxograma, onde a gente tem capacitores no centro, que é o que a gente vai falar hoje. Então, capacitores são dispositivos elétricos capazes de acumular e armazenar energia potencial elétrica. Em nosso cotidiano, além de serem utilizados em flash de máquinas fotográficas, são amplamente utilizados em circuitos de equipamentos eletrônicos como televisores, computadores e celulares. Então, esses capacitores, eles possuem uma propriedade que a gente chama de capacitância. E essa capacitância,
ela depende do meio que se encontra e da geometria, do formato, tá? E ela relaciona a carga elétrica, a capacitância e a diferença de potencial, o U, que a gente já viu. E eles podem ser esféricos e cilíndricos ou ainda placas paralelas, que nós vamos ver mais para frente, circuitos em série e circuitos paralelos, tá? Nós vamos ver abaixo. E esses capacitores, eles armazenam energia que a gente calcula através da fórmula de energia potencial elétrica, tá? Então, as fórmulas aqui. Então, aqui tá bem resumidinho todas as fórmulas novas que nós vamos ver. E aqui nós temos duas opções de associação de capacitores. O que vai ser essa associação? Vai ser a associação de várias voltagens. Então, eles podem estar em série, ou seja, um ao lado do outro, ou em paralelo, um paralelo ao outro. Então, quando a gente fala em série, vai ser 1 dividido pelo capacitor é igual a 1 dividido pelo outro capacitor, mais 1 dividido pelo outro. O total do nosso capacitor, o total que tem aqui, vai ser a soma de cada um. Inverso, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. E quando está em paralelo, é a soma deles, normal, sem fazer o inverso, tá? Então, nós acabamos encontrando um capacitor equivalente quando a gente calcula essas contas. Então, a diferença do série para o paralelo está aqui, nesse cálculo. Um é o inverso e o outro é a própria capacitância, tá? Então, aqui nós temos série e paralelo. Deixa eu pegar agora a nossa apostila. Vamos lá para a apostila. Página 53. Aqui nós temos algumas imagens de exemplos de capacitores, o flash de uma câmera, quando ele dispara, é a descarga do capacitor. Aqui nós temos de armas de choque, tá? Que também usa capacitor. Aqui explicando cada item do capacitor. Aqui temos um capacitor cilíndrico, em formato de cilindro, né? E aqui nós falamos sobre a capacidade eletrostática, que é aquele C que eu falei para vocês até agora, que eu estava falando como capacitância. Então, a gente pode chamar essa capacitância de capacidade eletrostática. Ela, de um condutor elétrico, é uma constante associada à sua capacidade de armazenar carga e energia potencial elétrica. Então, essa capacitância, como ela relaciona duas coisas, ela nada mais é do que a relação, a divisão dessas duas coisas, a carga e o potencial elétrico, ok? Então, aqui está a fórmula de capacitância ou capacidade eletrostática, quando a gente está falando de corpos cilíndricos e agora aqui de corpos esféricos. Então, quanto maior o raio de um condutor esférico, formato de bola, né, um círculo 3D, maior a sua capacidade de acumular carga elétrica, quando se aplica sobre ele um potencial V. Então, se a gente aplicar nessa esfera maior e nessa esfera menor o mesmo potencial, essa esfera maior vai ter uma capacidade maior de acumular
a carga elétrica, porque essa capacitância é diretamente proporcional ao raio da esfera, tá? Então, em condutores esféricos, a capacidade eletrostática depende apenas do raio e do meio em que ela está imersa. Então, depende da geometria. Quanto maior, maior essa capacitância, ok? Lembra que eu falei que depende da geometria e do meio? Geometria por causa do raio e o meio por causa do potencial. Aqui tem a fórmula de capacidade eletrostática em capacitores planos, que daí agora vai aparecer esse epsilon, que é uma letra grega. Ela é uma constante no vácuo, né? E no ar. É praticamente a mesma coisa. Se for para usar outro valor que não seja no vácuo ou no ar, o enunciado da questão vai dar. Então, essa constante é a constante de permissividade elétrica do material que se encontra no nosso capacitor, tá? É um material isolante, ó, como se fosse esse material do meio, ok? E aqui nós temos novamente falando da associação em série, que a capacitância é o inverso, e da associação em paralelo, que para a gente achar equivalente basta somar todas, ok?